E aí, pessoal, em outras aulas nós vimos as classificações do serviço público, nós vimos a definição desse conceito e agora nós vamos falar um pouquinho sobre serviço público adequado e começarmos a tratar de alguns elementos de um serviço adequado, falando de continuidade. Bom, vejam que o serviço público, de maneira geral, é uma atividade bastante relevante para a população. E é exatamente por essa relevância para a população e também para os interesses públicos que o legislador transforma uma atividade em serviço público. Nós sabemos que essa expressão serviço público nada mais é que um rótulo jurídico que o legislador coloca sobre determinadas atividades. E ao colocar esse rótulo jurídico sobre determinadas atividades, o legislador joga essas atividades na titularidade do Estado, ainda que sem monopolização, não é? Depende do caso, pode haver monopolização em alguns casos, em outros não, e também, não é? E também quando se transforma uma atividade em serviço público, aquela atividade passa a ser conduzida dentro de um regime jurídico administrativo. Tá certo? Então, exatamente por essa importância do serviço público para a concretização dos direitos fundamentais, para a promoção de interesses públicos, é que esses serviços não podem ser desempenhados de qualquer maneira. Eles não podem ser desempenhados de maneira descuidada, eles não podem ser desempenhados com interrupções indevidas, eles não podem ser desempenhados de maneira seletiva, para um grupo sim, para outro não, e assim por diante. Então, a Constituição deixa muito claro que o serviço público, que é uma atividade de titularidade estatal, deve ser prestado de maneira adequada. Isso fica muito claro lá no artigo 175, inciso 4º da Constituição da República. Mas não é só esse o dispositivo que trata de serviço público adequado. Se nós pegarmos a Lei Geral de Concessões, a Lei 8987 de 1995, nós vemos que essa lei também se preocupa com esse tema. E a lei diz que adequado é o serviço que satisfaz as condições de regularidade, de continuidade, de eficiência, de segurança, de atualidade tecnológica, de generalidade ou universalidade, de cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Lembrando que, obviamente, nem todos os serviços são cobrados do usuário, nem todos os serviços envolvem uma taxa ou tarifa. Mas, se houver taxa ou tarifa, elas deverão ser módicas. É isso que diz claramente o artigo 6º da Lei de Concessões, quando define o conceito de serviço público adequado. E vejam que, mais recentemente, o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, Lei 3.460, também diz muito claramente que os serviços públicos e o atendimento do usuário deverá ser realizado de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Então, a Constituição estabelece o conceito de serviço público adequado, esse é um conceito técnico do direito administrativo, e a Lei de Concessões, bem como a Lei de Defesa dos Usuários, detalham esse conceito de serviço público adequado. É desse conceito de serviço público adequado, portanto, que nós extraímos os chamados princípios do serviço público. Há uma ótima obra da professora Dinorah Grotti, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que trata desses princípios do serviço público em detalhamento, em profundidade. Aqui o meu intuito não é cuidar de todos esses princípios de serviço público, que são resultantes do conceito de serviço adequado, mas simplesmente abordar os principais e, nesta aula específica, vou me aprofundar na continuidade do serviço. Bom, mas apenas a título panorâmico, do serviço público adequado, do conceito de serviço público adequado, nós extraímos os princípios da continuidade, da generalidade, da modicidade tarifária, da mutabilidade, da regularidade, da cortesia, da atualidade e assim por diante. Isso não impede que o legislador construa regimes jurídicos especiais para um ou outro serviço.
Naturalmente, o regime jurídico do serviço de telecomunicação não vai ser o mesmo regime do serviço de geração ou transmissão de energia ou do serviço de transporte coletivo urbano. É natural que o legislador edite várias leis com políticas públicas distintas e nessas políticas públicas detalhe e crie peculiaridades do regime jurídico de cada serviço. Ainda assim, o conceito de serviço adequado permeia todos os setores. Então, o serviço público adequado deve sempre existir a despeito da legislação setorial. E a continuidade, a generalidade, modicidade, mutabilidade e outros elementos do serviço público adequado devem ser garantidos a todos. Vamos falar aqui de um desses elementos do conceito de serviço público adequado, que é a continuidade. Quando nós falamos de continuidade, nós estamos querendo dizer que o serviço deve ser prestado de maneira constante, de maneira contínua à população, exatamente porque se presume que aquela atividade que foi rotulada como serviço público é uma atividade de relevância social. Vejam que a continuidade, porém, não é um sinônimo de atendimento ininterrupto. Não é necessário que o serviço fique disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não é isso. Não é? Mas a continuidade diz apenas que aquele serviço deve ter uma constância elaborada ou pensada para atender às necessidades da população, atender às necessidades dos usuários. Então, cada serviço público, de acordo com as suas características, deve ter uma prestação constante, uma prestação regular, não é? Uma prestação que seja colocada aí ao acesso de todos em determinados momentos com regularidade. É isso que nós chamamos de continuidade do serviço público, tá certo? Vejam que esse princípio da continuidade, ele traz inúmeras implicações para o direito administrativo. Na verdade, se nós olharmos bem para o direito administrativo, nós verificaremos que vários instrumentos, vários institutos e normas de direito administrativo estão relacionados com a necessidade de manter o Estado em contínuo funcionamento. Vejam, nós falamos sempre em matéria de servidor público, de organização administrativa, da necessidade de que todo órgão, além de ter lá os agentes que são titulares daquele órgão, tenha também suplentes, que são aqueles agentes que substituem os titulares. Ora, por que existe suplência nos órgãos públicos? Para que aquele órgão continue funcionando, para que, portanto, o serviço estatal seja contínuo. Outra coisa, por que a Constituição fala de restrições ao direito de greve? A Constituição garante claramente um direito de greve aos servidores públicos civis, não é? Não aos militares, não aos que trabalham com ordem pública, mas aos servidores civis, tá certo? A Constituição garante um direito de greve, mas ao mesmo tempo estabelece que esse direito de greve deve ser exercido de acordo com um regime especial, que seria estabelecido numa lei específica e que, nós sabemos, ainda não foi editada pelo Congresso Nacional. Mas isso exemplifica a implicação da continuidade aqui para nós no direito administrativo. E em terceiro lugar, só para exemplificar, a continuidade também justifica a existência de instrumentos processuais como da delegação de tarefas, da avocação de tarefas, entre outras ações do dia a dia da administração pública. Nas relações contratuais do Estado, o princípio da continuidade também tem uma série de implicações. Apenas para citar um exemplo, vamos lembrar da relativização da exceptio non adimplete contractus. Vejam, mesmo naqueles contratos mais simples, contratos nos quais a administração adquire bens, adquire serviços, ou mesmo adquire uma obra de particulares, contratos regidos pela Lei Geral de Licitações, existem relativizações na relação contratual que decorrem da continuidade. Por exemplo, como nós sabemos, o particular contratado ele deve continuar a executar aquele contrato, ainda que não seja um contrato de concessão, não é? Ele deve continuar a executar aquele contrato, por mais que a administração pública permaneça inadimplente por algum período, por um determinado período.
E isso significa, portanto, que a lei de licitações relativizou a exceptio non adimplete contractus e claramente o fundamento para essa relativização é o princípio da continuidade. Então, o fato da administração não poder fazer um pagamento para um fornecedor não permite o fornecedor imediatamente de suspender a execução do contrato. Por quê? Porque o Estado tem que continuar funcionando e para que o Estado continue funcionando, os prestadores assumem, não é? Assumem esse ônus, tá certo? Claro que devem ser posteriormente indenizados se sofrerem algum dano pela aplicação dessa norma. E nas concessões também temos implicações da continuidade, como o conceito de bens reversíveis. Bens reversíveis nada mais são que bens que são essenciais para o funcionamento do serviço e que, por conta disso, ao final do contrato de concessão, né, seja uma concessão comum, seja uma parceria público-privada, aqueles bens serão revertidos para o titular do serviço. Então, por exemplo, se nós tivermos lá um contrato de concessão de geração de energia, e durante o contrato, aquela empresa concessionária adquire turbinas para geração de energia. Ao final do contrato, se aquelas turbinas forem essenciais para o serviço, o empreendedor, o empresário que atua ali como concessionário, não pode levar aquelas turbinas. Aquelas turbinas são bens reversíveis. Elas são essenciais para a continuidade do serviço e, por isso, ao final do contrato de concessão, aquelas turbinas vão se reverter ao patrimônio público. Isso se elas já não forem bens públicos, não é? Porque nós temos vários tipos de reversíveis, alguns são reversíveis particulares, bens privados mesmo, e alguns são bens públicos que figuram como reversíveis, tá certo? Mas, enfim, o intuito aqui não é aprofundar os reversíveis, mas apenas mostrar a vocês que a ideia de bem reversível tem relação com o princípio da continuidade. E vejam, o tema mais importante nessa matéria diz respeito às relações entre um prestador de serviço público e o usuário daquele serviço público. O princípio da continuidade restringe a interrupção do serviço público, salvo em situações excepcionais. Então, a regra é que o serviço público seja sempre contínuo. Ele só poderá ser interrompido em situações excepcionais que estão previstas lá na Lei de Concessões. Então vejam o que diz o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Concessões. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Então, primeira hipótese, não é? Para descontinuar o serviço. Interrupção por situação de emergência. Ou após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica, ou de segurança das instalações, e ainda, não é, também com aviso prévio por inadimplemento do usuário considerado interesse da coletividade. Então vejam que esse artigo prevê 3 situações. Situação de emergência, não é? E aí obviamente não tem nem como fazer um aviso prévio, porque é uma emergência, não é? E 2 outras situações que dependem do aviso prévio. A situação de ordem técnica ou segurança das instalações, então, por exemplo, a necessidade de fazer um reparo na rede, não é? Então, aí o prestador tem que avisar inicialmente o usuário, e também em caso de inadimplemento, o usuário não paga a conta, não paga a tarifa pelo serviço prestado, e aí ele tem que ser notificado previamente para que o serviço possa ser, então, interrompido por inadimplemento. Mas notem, não é, que na parte final, esse inciso deixa claro que deve ser ressalvado o interesse da coletividade. Então, por exemplo, será que o prestador pode cortar o fornecimento de energia de um hospital privado e levar à morte vários pacientes que estejam na UTI? Obviamente que não. Então, prestem bem atenção nessa expressão considerado o interesse da coletividade. Esse interesse da coletividade deve ser interpretado no sentido de que o prestador de serviço não deve utilizar a interrupção para pressionar o pagamento pelo usuário inadimplente, caso a interrupção do serviço gere uma série de danos para a coletividade, como a morte desses pacientes que estão lá no hospital privado que não pagou as tarifas de energia elétrica, tá certo? Então, notem bem aí a expressão interesse da coletividade. E também ainda nesse tema da interrupção, nós podemos destacar normas que estão lá na Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, a Lei 13.460, que prevê como direito do usuário a comunicação do desligamento e o dia em que o desligamento será realizado. Essa lei também impede que o serviço seja suspenso fora do horário comercial, então não pode ser suspenso
pela madrugada, não é? Ou muito cedo, ele também não pode ser suspenso de sexta a domingo e também não pode ser suspenso em feriado ou dia anterior a ele. Então vejam que essa lei de defesa do usuário trouxe uma série de outros direitos que não estavam lá na lei de concessões quando tratou da interrupção do serviço. Notem também que a lei dos usuários diz claramente que o descumprimento desse dever de comunicação do prestador ao usuário inadimplente dispensará o pagamento da taxa de religação do serviço e permitirá a aplicação de multa ao prestador. De maneira geral, será a agência reguladora responsável que aplicará a multa ao prestador que descumpre essas regras, tá certo? Então, é isso aí. Na próxima aula vamos continuar tratando desse tema para falar mais sobre direitos dos usuários.